Que avião é esse que caiu na Rússia nessa semana? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não costumo falar de acidente aéreo, e nesse vídeo não vai ser diferente. E é por isso que eu estou usando o hangar do Aero para falar desse avião, que na verdade eu vou contar a história dele, o Ilyushin IL-112V. Esse avião se envolveu num acidente no dia 17 de agosto de 2021, e essa notícia repercutiu bastante porque aconteceu praticamente ao mesmo tempo que todo o caos no Afeganistão, lá no aeroporto de Cabul, também aconteceu. E muita gente me mandou mensagem perguntando se o acidente com esse avião tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo no Afeganistão. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Os aviões que saíram lá de Cabul eram os Boeing C-17 Globemaster e esse avião da Rússia era um Ilyushin IL-112V. Ainda não se sabe as causas desse acidente, está sendo investigado, então não dá para falar além daquilo que foi visto no vídeo, né? Um vídeo que foi publicado desse avião que estava nas imediações do aeroporto de Kubinka, lá na Rússia, e num voo de treinamento, na aproximação para pousar nesse aeroporto, ele acabou caindo ali na mata, e dá para ver pelas imagens que o motor direito começou a pegar fogo segundos antes do avião cair. Esse acidente, infelizmente, matou os 3 tripulantes, 2 pilotos e um engenheiro de voo, inclusive o piloto que fez o primeiro voo desse avião lá em março de 2019, o Nikolai Kuimov, que é considerado até um herói lá na Rússia. Esse acidente, infelizmente, aconteceu poucos meses depois que os voos foram retomados nesse avião em março desse ano de 2021. Mas, como o meu objetivo não é falar de acidente aéreo, e sim contar a história dele, eu vou falar um pouquinho do Ilyushin IL-112. Apesar dele ainda ser um protótipo, um avião que está em fase de testes, a ideia de construção do IL-112 não veio de agora. Isso começou lá em 1994, poucos anos depois que a União Soviética acabou. O avião foi desenvolvido pela Ilyushin, empresa fundada em 1933 lá na Rússia. Atualmente, a Ilyushin faz parte da United Aircraft Corporation, ou UAC, um grupo que reúne vários fabricantes de aviões da Rússia, inclusive a Voronezh Aircraft Production Association, que foi quem fabricou o IL-112. Esse é o primeiro avião de transporte totalmente desenvolvido na Rússia depois do fim da União Soviética. Ele não é um avião de transporte muito grande, ele é considerado até um avião leve dessa categoria, e a ideia é que tenham duas versões, a versão militar para transporte de carga, tropas, enfim, tudo o que precisar, e também a versão civil, para transportar carga e também passageiros. Esse é um avião de asa alta com 2 motores turbohélices, o Klimov TV7-117ST, de 3.500 SHP cada um. E cada motor tem hélices de 6 pás. Ele tem capacidade de carregar até 5 toneladas, ou na configuração de passageiros pode carregar até 44 pessoas, peso máximo de decolagem de 21 toneladas, e ele tem uma envergadura de mais de 27 metros. Ele pode voar até uma velocidade máxima de 500 km por hora, com uma autonomia de 2.400 km, e pode voar uma altitude de 7.600 metros. Apesar do projeto ter iniciado lá em 1994, ele só foi acontecer mesmo anos depois, então muito da tecnologia mais moderna que tem na aviação já foi embarcada nesse avião. Ele é capaz de voar em qualquer condição meteorológica, ele também é equipado com sistemas de defesa, ele também atende aos requisitos mínimos de ruídos impostos pela ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil. O consumo de combustível também caiu em relação a outros aviões mais antigos, em torno de 38%, e por ter uma tecnologia de aviônica bem moderna, só 2 pilotos são necessários na cabine. Esse projeto lá de 1994 tinha como objetivo substituir o avião de transporte daquela época, o Antonov AN-26. O AN-26 já operava nos anos 90, mas na verdade esse avião começou a ser desenvolvido lá nos anos 60, e ele começou a voar nos anos 70, anos 80 e até hoje tem Antonov AN-26 voando naquela região. Em 1995, os russos anunciaram o IL-112 na Paris Air Show, e o objetivo era substituir não só o AN-26, mas também outros aviões que existiam na época. Aviões de passageiros, como o Yakovlev Yak-40, um trijato, e também o LET L-410. Mas o IL-112 não viria sozinho. Ele teria concorrentes, como o Sukhoi Su-80, o MiG-110 e também o ucraniano Antonov AN-38. Mas apesar dessa ideia toda ter começado em meados dos anos 90, quase 10 anos depois que isso de fato começou o desenvolvimento. Em 2003 foi anunciado que os russos começariam a desenvolver o IL-112 e que ele entraria em serviço já em 2008.
As recomendações de capacidade para esse avião naquela época eram maiores do que o que de fato aconteceu. A ideia é que ele tivesse uma autonomia de 3.000 km e que pudesse levar 6 toneladas de carga. Em 2004, a fabricante já tinha anunciado que eles poderiam fazer 120 aeronaves para atender o serviço militar e mais 120 aeronaves para atender serviços civis. Mas os prazos não foram cumpridos. E o avião, que deveria entrar em serviço em 2008, em 2010 ainda estavam discutindo como que esse projeto ia de fato começar a ser construído. A verdade é que em 2010 os recursos financeiros para a construção desse avião tinham se esgotado e não existia ainda nenhuma previsão de construção de um protótipo. Foi daí que o Ministério da Defesa russo acabou cancelando o programa de construção desse avião. E a ideia de ter esse novo avião IL-112 foi ainda mais enterrada quando no ano seguinte, em 2011, o governo russo resolveu comprar o Antonov AN-140T, um avião de transporte que, apesar de ter sido desenvolvido na Ucrânia, o avião foi construído sob licença na Aviacor, um fabricante lá em Samara, na Rússia. Mas a ideia desse avião não ficou enterrada há muito tempo. No ano seguinte, em 2012, lá na Comissão Intergovernamental Russo-Indiana, o vice-primeiro-ministro da época, o Dmitry Rogozin, anunciou que ele teria interesse de retomar o projeto envolvendo a Índia no desenvolvimento desse avião. Em 2013, esse anúncio foi oficializado e eles voltaram de fato a trabalhar no Ilyushin IL-112 para substituir o Antonov AN-26 e também o Antonov AN-32. Lembrando que em 2013 a gente já está falando de quase 20 anos depois que o projeto foi concebido lá em 1994. O contrato finalmente foi assinado com o Ministério de Defesa lá da Rússia e o primeiro voo deveria acontecer em 2017. E as entregas já em 2019. Só que para andar com o projeto, aqueles requisitos iniciais que tinham sido colocados lá atrás, de carregar até 6 toneladas e uma autonomia de 3 km, foram reduzidos. Agora, o avião precisava carregar até 5 toneladas e, totalmente carregado, voar por 1.200 km. Em 2015, o fabricante anunciou que o avião estaria pronto para fazer o primeiro voo em 2017. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Em 2016, eles anunciaram até que já tinham todos os elementos para construir um segundo protótipo. E novos sistemas de defesa já estavam sendo instalados nesse avião para proteção no caso de bateria antiaérea. Afinal de contas, a gente está falando de um avião militar, então muita tecnologia de defesa, tecnologia bélica estava sendo pensada para incrementar esse avião. No final das contas, o primeiro voo, que era para acontecer em 2017, acabou sendo reprogramado para 2018 e de fato aconteceu no dia 30 de março de 2019. Eles fizeram só um voo em 2019, depois o avião voltou para fazer algumas modificações. Eles retiraram quase 1 tonelada de peso desse avião. Já os outros 2 protótipos que estavam em desenvolvimento, eles tinham a ideia de tirar até 2 toneladas de cada um deles. Mas lembrando que só um protótipo estava voando até acontecer esse acidente nessa semana. Só que por conta dessas modificações para retirar peso do avião e mais umas reformas que aconteceram no aeroporto, onde é a base de construção desse avião, os voos só foram retomados exatamente 2 anos depois. A ideia até então é que 2 protótipos fossem entregues para a Força Aérea Russa ainda em 2021. E em 2023, a Força Aérea Russa começaria a receber os aviões fabricados em série. Mas esse acidente acabou mudando o rumo das coisas. Até o acidente, no dia 17 de agosto de 2021, 15 voos de testes no total foram feitos com o Ilyushin IL-112. Como eu falei antes, esse era o único protótipo voando, ele já tem os outros protótipos em desenvolvimento, mas agora que teve esse acidente, o Comitê Investigativo da Rússia abriu uma investigação para apurar as causas, por que isso daí aconteceu, e não deram mais detalhes do que vai ser daqui para frente. Inclusive, um processo criminal foi aberto sob acusação de violação das regras de transporte aéreo e segurança de movimento. Então, vamos ver o que vai ser desse projeto daqui para frente, mas está aí um vídeo só explicando que avião é esse, de onde ele veio, que projeto é esse, que infelizmente acabou se acidentando lá na Rússia. Espero que você tenha gostado. Se quiser acrescentar alguma coisa, escreve aí embaixo nos comentários. Não deixa de curtir e compartilhar o vídeo com quem você puder. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e já se inscreve. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.